Opa, tá valendo. Oi, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui da Minas FM. Hoje vamos falar com essa moça que está aqui do nosso lado, Luísa Nogueira, a nossa convidada de hoje, para falarmos de um monte de coisa, inclusive de agronegócio. Boa noite, Luísa. Boa noite, gente. Boa noite. Uma boa noite a todos que estão acompanhando a gente aí. Começando aqui com o nosso companheiro também, Sabino, daqui do nosso lado. Sabino, boa noite. Opa, Jones, boa noite, Luísa, seja bem-vindo, boa noite a todos que irão acompanhar a nossa live aí, está sendo bem produtiva e hoje o tema é muito importante também e vai gerar um assunto bacana aí, né, Luísa? Vamos bater um papo descontraído e seja bem-vinda à nossa live aqui da Minas FM. Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho e pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Luísa, antes de começarmos a falarmos sobre o tema dos temas, as perguntas, curiosidades, que é a sua especialidade, por favor, se apresente, me diz como é que você chegou até aqui. Então, eu sou a Luísa Nogueira, estou há 10 anos no jornalismo especializado de agronegócio, onde eu venho trabalhando muito fielmente lado a lado do produtor rural mesmo, já que a gente está na rádio do produtor rural, é exatamente isso que eu faço, eu vivo lado a lado com ele. Eu também sou técnica em cafeicultura, me formei pelo Instituto Federal aqui do Sul de Minas, e eu também sou produtora de cafés especiais e pecuária. A gente também trabalha com leite lá na propriedade que fica em Carmo da Cachoeira, aqui no sul de Minas Gerais. A gente faz um trabalho todo desenvolvido para a qualidade. Então, assim, o meu trabalho como jornalista é exatamente de entender o lado do produtor, é de saber o que ele precisa, de mostrar as técnicas adequadas, da gente conversar de manejo, da gente bater, conversar sobre o clima, sobre as consequências, sobre impacto, sobre tudo que vem acontecendo no agronegócio. Então, é isso que eu tenho feito no meu dia a dia para poder estar lado a lado desse produtor rural, essa profissão que eu admiro tanto, o trabalhador do campo. Você, então, é uma jornalista que entende de agronegócio ou é uma produtora rural que foi parar no jornalismo? Então, na verdade, a minha profissão veio a comunicação na frente. Na verdade, eu sou de família do campo, desde criança eu me vejo no campo, acompanho o dia a dia do meu pai, vejo a produção de leite, que é diária, é difícil, né? Essa lida diária do campo, tanto do café como do leite. Então, eu nasci nesse meio. Mas a minha identificação primeiro veio pela comunicação, por essa paixão que eu tenho por esse mundo, e que eu falo que Deus me deu a oportunidade das duas paixões da minha vida, que é a paixão da comunicação junto, levando informação do agronegócio. Então, consegui unir essas duas coisas, trazer a minha essência, né, que eu venho disso, cresci com isso. Então, eu consegui trazer a minha essência para poder transmitir para as pessoas o que é essa vida no campo, né? Quais são as dificuldades, quais são os prazeres, quais são as conquistas que tanto a gente vê no dia a dia, que hoje está tão valorizado, né? O trabalho do homem do campo está sendo muito valorizado no nosso país. Então, hoje o que eu faço é passar essa mensagem. Que bom, maravilha. E você apresenta diariamente o programa na Rede Mais, Record TV. Você já está há quanto tempo já trabalhando com isso? Então, na verdade, eu comecei há 10 anos na TV Alterosa, fazendo o programa Café com TV, que hoje segue também normalmente. Aí eu fui convidada há cerca de 3 meses para assumir o agronegócio da TV Record, que traz uma abrangência maior, né? A gente está aí na Zona da Mata, norte de Minas e sul de Minas, então onde a gente tem uma pluralidade maior mesmo de comunicação, de levar informação, e para um projeto maior, onde eu saí sair do semanal, né, daquele que era feito somente uma vez por semana, para o diário, onde então eu consegui trazer mais informações do dia a dia do produtor rural. Então a gente faz mesmo um balanço jornalístico daquilo que está acontecendo. Então, a gente vai conversar de mercado para poder entender, né, qual que é o melhor momento do produtor efetuar uma venda, ou o que está acontecendo com o dólar, que está impactando diretamente da vida dele no campo. Então, a gente consegue trazer aquelas informações bem atuais
pontuais para o produtor rural. E no final de semana a gente já dá uma paginada de um programa bem especial, já do campo, eu apresento do campo, trazendo reportagens especiais, falando de temas específicos e variados, né, para o produtor rural, onde a gente pode mergulhar um pouquinho mais nas histórias, né, em contar histórias. Maravilha. A gente vai abrir para pergunta. Quem estiver assistindo agora já pode lançar pergunta aqui no Facebook, a gente vai ler nos comentários aqui. Temos algumas curiosidades nossas, algumas perguntas já chegavam antes. Nós temos aqui algumas já prontas para você responder. Você está pronto? Você está preparado? Então, na verdade, isso é um pouco engraçado para a gente, né? Porque o jornalista, ele pergunta normalmente, né? A gente está sendo mais sucinto, mais objetivo, porque sabe que o tempo de televisão é aquele que você tem que editar o tempo inteiro, então acaba sendo novo para a gente, né? O responder numa entrevista acaba sendo novo. É diferente, Luiz. Apresentadora. Desculpa. Não, falando só, complementando, Jones, que é diferente, que é um pouco descontraído, né? É mais tranquilo, assim, não deixa de ser sério, é um assunto que nós vamos abordar, mas é uma coisa mais tranquila, né? Eu acho que é isso que deixa mais relaxado para responder, né? É igual você falou da mulher no campo, né? Isso é interessante. E esse é um dos assuntos que nós iremos falar, né, Jones? E principalmente esse assunto é um dos interessantes aqui que nós temos. Nós temos muitos, assim, as ouvintes, né, mulheres que participam da nossa programação, do agro, enfim, e esse assunto eu creio que vai ser de grande aproveito para essas ouvintes aí. Antes de falar da mulher necessariamente, a gente percebeu, e aí você deve ter essa informação, se não dados oficiais, mas pelo menos a tendência, que é do retorno do jovem. Antigamente, o jovem era criado pelo pai, que era produtor rural, e ia para a cidade, estudava, se formava e por lá ficava. Não se interessava pelo sítio, pela fazenda, pela criação, pela plantação. Hoje a coisa mudou muito, né? O jovem descobriu a importância do agro, o agro se mostrou muito para o jovem, e agora o cara vai estudar para voltar para trabalhar na roça com o pai. Você é um exemplo disso, talvez, assim. Uma pessoa jovem que está se dedicando ao agronegócio. Não era tão comum há algum tempo atrás, vamos falar uma década, 2 atrás, não é? Sim, eu inclusive fiz, a gente lá em casa nós somos 3. Eu e mais 2 irmãs. Hoje nós estamos todas trabalhando na fazenda. A minha irmã do meio, que é a Helena, ela já é veterinária, já está lá há mais tempo. A Raquel é a mais velha, formada em fisioterapia, hoje agrega com a gente, começou com a gente esse ano lá. E eu estou há 3 anos na fazenda junto com a minha família. A gente, inclusive, fez um curso de sucessão no campo, justamente para poder tentar entender o lugar de cada pessoa dentro da propriedade, porque o grande desafio dessa ida dos jovens para dentro da fazenda é lidar com as pessoas mais velhas que já estão lá tocando há mais tempo, e a gente conseguir que esse atrito não atrapalhe no dia a dia, que seja uma soma para todas as partes. Lá em casa, assim, foi muito interessante, porque deu uma energia muito boa para minha mãe, para o meu pai, que já estavam ali há mais tempo, que já estavam cansados. A gente renova, a gente traz energias novas, só que a gente tem que saber exatamente como trazer e como colocá-las em cada cenário, para não se debater o tempo inteiro por conta de ideias novas que a gente vai aprendendo e lidando no dia a dia, por já estar mais adepto às novas tecnologias, por já estar passando por um outro período da vida. Então, a gente fez um curso de sucessão no campo junto com o pessoal do Senar, onde eles fazem, foi fantástico, eles fazem, assim, dinâmicas mesmo, e participaram tanto os meus pais quanto a gente, essa dinâmica para poder entender quem que vai ocupar uma posição dentro da propriedade, quem vai ocupar a outra, como que a gente vai lidar com essas diferenças, como que eu vou entender, porque a gente acaba tendo muita liberdade. O grande dificultador de você trabalhar em família é você ter muita liberdade com o outro, porque se é um chefe, você respeita, concorda? A pessoa fala com você, você abaixa a cabeça, ou você pode até ficar indignado, você xinga, enfim. Mas quando você é da família,
você acaba tendo que ter um comportamento, você acaba tendo que se segurar, porque você tem muita liberdade para poder falar com aquela pessoa. Então, você tem que ter cuidado também para não ofender. Então, eu acho que a grande dificuldade dessa sucessão no campo são esses desafios familiares das pessoas se entender qual é o lugar delas, né? Que hoje eu admiro e respeito o meu pai como principal gestor dentro da propriedade, afinal de contas, ele não está ali, não construiu, ele saiu de 100 litros de leite para hoje a gente tem quase 4 mil litros de leite, não foi à toa, foi decorrente de uma história e de tudo que ele construiu. Então, ele está ali como líder, está ali para nos guiar, para nos ajudar, e a gente tem que entender essa posição dele dentro da propriedade e seguir as diretrizes, assim como é no café. Então, assim, eu acho que o grande desafio na sucessão no campo é as pessoas, que é o desafio da gente no dia a dia, aliás, vamos trazer isso para a vida. É o desafio da gente no dia a dia, lidar com as pessoas, entender a diferença delas. Inclusive, eu estou fazendo um documentário sobre a sucessão no campo, para mostrar que a gente vai exibir isso em rede estadual, vamos também distribuir para as cooperativas, para poder mostrar justamente a importância da sucessão no campo. E outro ponto que eu acho assim, super importante para quem está chegando, é que às vezes a gente demora a chegar. A gente quer descobrir tanta coisa lá fora, que a gente demora a chegar e a entender que assim, a gente poderia já ter aprendido tanta coisa, ter vindo mais cedo para o campo, sabe? Pela necessidade das descobertas. Então, acho que assim, a gente pode tentar fazer um paralelo mais cedo também. Então, assim, do meu ponto de vista, eu acho que o principal desafio na sucessão do campo é exatamente a gente entender a particularidade de cada indivíduo. Aí a gente já vai para a psicologia, né? Que, na verdade, esse é o grande desafio, né? E você tem muita liberdade, é tua mãe, é tua irmã, é teu pai, né? Então você acaba criando ali muito vínculo, então fica muito fácil de se ofender, de brigar, né? Então a gente, graças a Deus, conseguiu construir. Hoje a gente dividiu bem as tarefas dentro da propriedade. A Helena, que é veterinária, cuida da parte do leite, eu fico na parte do café, a Raquel, minha irmã, fica na parte da gestão, junto com as partes de certificações, que requer muita documentação. O meu pai lidera o tempo todo, agora mesmo, assim, antes de entrar no ar, falando com ele a respeito da nossa produção de café, que a gente vai iniciar a safra na semana que vem, a colheita. E há 3 anos a gente conseguiu, com a minha entrada no campo, conseguiu uma venda direta para a Alemanha. E aí a gente estava preocupado, porque com a pandemia, o mercado de café especial caindo, etc. E graças a Deus a gente recebeu na semana passada a boa notícia de que ele gostaria de continuar fazendo essa compra. Então a gente estava ali conversando sobre preço, sobre safra, se vai conseguir entregar, se não vai. Então ele é sempre um líder e tem essa posição lá dentro da propriedade. Aí falei muito, né? E aí eu fico com medo de ficar chato. Se eu falar muito, o povo aí pode falar, para de falar, moça. Tá falando demais. Não, antes da gente partir para outro assunto, aqui, ó, Luciano Bertassoli, eu tenho um filho de 10 anos que quer estudar para trabalhar no campo, aquela coisa da geração. Olha ele falando que é o Luciano, o filhão deve estar ali nessa Eu particularmente acho fantástico, né? Se o pai já está no campo, se ele gosta disso, que ele vai poder aprender, ou ser um agrônomo, ou ser um veterinário, ou ser um zootecnista, ou ser um técnico, se aperfeiçoar naquilo para trazer novas técnicas, é fundamental. E se ele puder, inclusive, começar mais cedo, na hora que ele estiver aí com seus 17 anos, já estiver acompanhando, aprendendo, né? Porque o dia a dia, gente, é a prática que faz a gente na vida, em tudo. Ninguém consegue, por mais que você estude, a prática ela é fundamental. Então, assim, tudo que a gente puder acompanhar o tempo inteiro é extraordinário. E eu acho que os pais têm que apoiar, porque às vezes o pai fica assim, será que eu vou apoiar mesmo meu filho? É tão difícil a lida no campo, né? Porque, não queria que ele seguisse a minha profissão, mas eu acho o campo magnífico, acho uma oportunidade extraordinária, acho que o agronegócio tem segurado o nosso país, o nosso PIB hoje vem do agronegócio, o crescimento hoje, por exemplo, a tristeza dessa pandemia, quem vai segurar novamente vai ser o agronegócio. E os nossos trabalhadores, a gente está falando de
75% a 80% de pequenos produtores. A gente está falando de uma classe massiva da população que trabalha no campo, que tem essa lida diária no campo. Então, eu particularmente admiro, continua, eu acho que ele deve ir mesmo, seguir os passos da família. Se for essa a dica, tá bonitinho. Em admirar, a gente como Rádio do Produtor Rural, a gente faz homenagens, promoções já há algum tempo, e é muito claro isso, o crescimento da mulher no campo e participando ativamente, não só das atividades, não só acompanhando o marido ali, olha lá, Valdirene Fernandes, amo colher café, sempre trabalhei com isso, ela diz aqui. Então, ela é só um exemplo. A mulher se colocando no lugar de produtora, às vezes acompanhando o marido, às vezes herdando da família, ou não, simplesmente ela optou por fazer aquilo, ela gosta daquilo, e esse crescimento é muito forte. Você fez algumas reportagens no seu programa sobre isso. Queria que você falasse sobre essa tendência, esse caminho sem volta. Sim, é muito. Eu escutei muitos depoimentos de muitas mulheres e é muito interessante o crescimento delas e a força com que elas vêm para o campo. Porque antes elas ficavam escondidas, elas tinham vergonha, é impressionante, mas elas ficavam, porque a força masculina no campo, a força que eu faço é a força mesmo, braçal, ela é muito maior que a nossa, isso é inquestionável. Então, os homens sempre dominaram mais facilmente o campo do que a mulher. Tanto que a presença da mulher, ela vem muito mais crescente como líder. Ela vem liderando mesmo. Elas têm um olhar diferente, elas trazem uma eficiência de qualidade, uma delicadeza na forma de tratamento. Ao mesmo tempo, elas são eficientes demais na gestão. Elas conseguem enxergar o todo, fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Isso não sou eu que estou falando, não. Foram depoimentos, assim, de grandes produtoras hoje, de grandes líderes, assim como de pequenas produtoras, que são grandes produtoras também, falando sobre isso, sobre a dedicação. Hoje você vê concursos, o quanto que as mulheres têm ganhado concurso de cafés especiais, concurso de produtividade de soja, concurso, enfim, elas têm uma habilidade de dedicação, de qualidade e de gestão, que o crescimento, se não me engano, de 2005 até 2015 foi de 10%. Hoje, mais de 59%, se não me engano, dessas mulheres, elas são líderes dentro das propriedades, estão assumindo o papel de gestão. E outra coisa que a mulher faz, e isso eu acho super interessante, porque, assim, avaliando mulher com mulher normalmente é muito competitiva, mas no agronegócio elas se unem de uma tal forma que uma vai puxando a outra, e a gente tem vários grupos de mulheres, elas torram café, agrobatom, eu faço parte de vários grupos de mulheres, e o tanto que elas são unidas e que elas participam desse processo juntas é inacreditável. E hoje, e isso é tão fantástico, que hoje grandes empresas, as maiores assim, do Brasil, eu acho, inclusive no setor, têm investido no papel da mulher no campo, porque elas têm significado uma força muito grande. Elas são articuladoras, elas conseguem falar mais, elas dominam mais. Mas eu acho, tá, gente, eu não estou falando aqui só de mulher, não, porque a mulher soma com o homem, tá? Tudo na vida é assim. Não estou deixando os homens de lado, é apenas uma opinião mesmo com relação a esse crescimento da mulher no campo e o quanto ela tem se fortalecido em cima de conhecimento. E elas trazem também muita tecnologia. Então, elas conseguem um valor agregado no produto, elas conseguem qualidade, elas conseguem gestão e elas conseguem união. E quando uma mulher vai junto com a outra, é impressionante a força que elas carregam juntas. Elas enchem eventos, gente, eventos de mulheres, só mulheres, eventos inteiros, assim, que a gente faz e tem a participação de várias empresas, hoje investindo exatamente na participação da mulher no campo, justamente pela força que elas levam. Eu acho simplesmente magnífico. E elas têm crescido muito em números mesmo, né?
A Renata Silva diz, Luiz, boa noite, te acompanho, admiro o seu trabalho, muito bom ver mulheres à frente do agro. Está aqui a Renata. Que legal, Renata, muito obrigada por estar participando com a gente. Eu realmente sou uma apaixonada pelo que eu faço, acho que eu consigo transmitir um pouco disso, porque eu amo mesmo. Cada vez que eu saio, eu acordo de manhã, eu falo que eu ponho minha botina, que eu vou para a roça, é a hora que eu estou feliz, assim, no meu dia. Eu falo, oh, que alegria, porque a gente consegue transmitir e passar exatamente isso. Tanto que, sim, todas as reportagens que eu faço, eu busco muito o interesse do produtor. O que eu gostaria de saber como produtora, né? Então, às vezes me passam uma pauta, igual foi a semana passada, dos cafés cerejas descascados, eu tento saber cada etapa daquilo para poder entender o que o produtor lá na ponta gostaria de saber para ele poder fazer um investimento no equipamento ou não, para ele poder passar a fazer esse processo dentro da fazenda ou não, e sempre pensando tanto no pequeno, no médio, como grande, porque isso é uma diferença que a gente tem que ter um olhar de cada realidade, porque as realidades são diferentes. Então, não adianta nada eu passar uma informação de que para o pequeno não é isso, você não pode fazer isso, né? Mas o grande, o caminho é esse, ou vice-versa. Então, assim, esse olhar é o que a gente busca o tempo todo estar levando para o produtor. Bacana. Ô, Luísa, Sabino tem algumas perguntas aqui para gente. O pessoal tem gente de Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul, mandando um abraço para você. Que legal! O pessoal de Guarulhos também acompanhando a gente. Assim, pegando o gancho aí que você falou sobre a mulher, e o preconceito. Você, no caso, já enfrentou. Será que o motivo dessa união das mulheres seria vencer o preconceito? Para vencer esse preconceito? Porque juntos somos mais fortes. Então, eu, na verdade, eu nunca passei, mas dentro desses relatos de mulheres, existem, sim, muitas mulheres que apontam essas dificuldades, principalmente aquelas que estão na colheita mesmo, que estão ali na lida, né? Eu falo, aí sim, vivenciando essa etapa de força e tendo essa postura, às vezes, machista do outro lado. Mas no meu ponto de vista, eu acho que a gente tem conseguido um respeito tão grande na cadeia, que existe hoje um olhar completamente diferente sobre o trabalho feminino. As pessoas estão mudando, as pessoas estão... Não tem jeito mais. A gente chegou e chegou mesmo. Chegamos com tudo. Então, eu acho assim, a gente se une, a gente se fortalece, a gente vence todos esses preconceitos quando a gente está junto, sim. Mas eu acredito também que isso já está, essa mudança de comportamento já está existindo no segmento e a gente já está livre de muitos preconceitos com relação a isso. Mas é lógico que quando você está numa gestão, por exemplo, você às vezes se depara assim, você percebe na fisionomia, às vezes você chega para falar uma coisa, dá uma opinião, levei ela de novo, né, não sabe nada. Isso é tanto quanto mulher ou quando você é novo demais na profissão, né? São desses dois pontos. Quando você é novo demais na profissão e você entra, existe esse pré-julgamento. Lá vai ela de novo. Mas assim, eu gosto do desafio. Então, eu acho que o desafio ele faz com que você melhore, ele faz com que você estude. E eu acho que a mulher também ela acaba indo para esse lado dos desafios, né? Porque ser mulher, gente, é um desafio constante, né? Quem carrega um filho sabe como é que é ser mulher. Tudo que a gente faz, a gente amamenta, o homem não amamenta, tudo que a gente precisa de fazer no nosso dia a dia, do cuidar ali, do cuidar de uma casa, do trabalho de casa, e o homem começar a entender que ele também faz parte dessa rotina, isso vem lá de trás. Então, isso faz parte da nossa história, né? Faz parte de como a gente foi criado. E isso está mudando, a sociedade está mudando. Porque a mulher tem se inserido cada vez mais nesse mercado de trabalho, tem conseguido cada vez mais espaço, independente de qual área, porque hoje eu acho que ela está atuando em todas as áreas. Penso que deve ser um desafio de uma mulher caminhoneira, de uma mulher que mexe com carros, enfim. Então, mas ela está conquistando esse espaço cada vez maior e as pessoas estão tendo que respeitar esse espaço e entender que quando a gente pega para valer também, a gente é bom.
Segura agora, segura agronegócio que as mulheres chegaram com tudo. Como é que esse Chegando. negócio do agrobatom? Se for o agrobatom, eu entendi mal. Agrobatom. É um grupo. Esse agrobatom foi criado pela Marisa Contreras. Aliás, tem grandes mulheres aqui na nossa região, né? A Marisa Contreras é uma delas, a Ucha, que foi presidente da Associação Brasileira de Cafés Especiais no ano passado, a Vanúzia Nogueira, que é diretora da Associação Brasileira de Cafés Especiais, a Cíntia Matos, que é a presidente da IWCA, né, que o Movimento Internacional das Mulheres. Enfim, a gente tem grandes mulheres hoje na liderança do agronegócio. Eu citei aqui do café, porque acaba que eu estou mais inserida e mergulhada nesse mundo do café, mas assim, existem grandes mulheres hoje na nossa região e tomando conta mesmo. Muito bom. Dani, agora a Luísa vai pegar o violão, vai cantar uma música pra gente, enquanto a gente muda de assunto. E ela vai cantar. Mas assim, se tem uma coisa que eu gostaria de saber fazer na vida é cantar. Porque deve ser a melhor sensação do mundo. Você tá naquele palco gigante cantando, todo mundo cantando com você já imaginou? Mas eu não tenho afinação zero. Tem que ter um dom, né? Tem que ter um dom. Na vida tudo tem que ter dom. Da mesma forma, Luísa, alguns cantores vão te olhar fazendo uma reportagem e falam, nossa, eu tenho uma vontade enorme de fazer uma matéria como essa apresentadora está fazendo, entendeu? Deve ser uma sensação. Falando no café, Luísa, nós vamos aqui... Está existindo uma tendência entre os produtores de erradicarem, sabe, as lavouras de café e migrar para a soja, o milho, enfim, etc. Eu gostaria de saber sobre a sua opinião sobre esse assunto, né? Uma análise sobre isso e essa tendência. Na verdade, normalmente, não sei se eu estiver errada, vocês relevam todo mundo que está acompanhando aí. Normalmente, às vezes, os grandes produtores, porque para você ser produtor de grãos e ter um resultado bem positivo em produtividade, você tem que ter uma área boa para poder ter um retorno melhor. Então, assim, eu acho que essa migração pode estar acontecendo mais com esses produtores ou aqueles que vão para outros tipos de cultura. Por exemplo, o que vai para um leite, que aí vai plantar o milho para poder ter a silagem. Ou aqueles grandes produtores de grãos, que aí sim, porque hoje, na verdade, a soja esse ano no Brasil, hoje a soja, aliás, é a maior cultura, né? A maior exportação nossa hoje é da soja. E ela, com essa alta do dólar, acho que chegou mais de R$100 o preço da saca, se não me engane, e ela realmente tem sido bastante rentável, com um mercado bastante promissor. Então, esses grandes produtores que tinham área de café e que vêm a soja ou outros cereais, né, já se despontando no mercado, realmente essa migração ela acaba acontecendo. Mas, na verdade, a gente tem um crescimento de produção de café no Brasil todo ano, né? Todo ano a gente cresce um pouco. Então, tem gente que sai, tem gente que entra. Eu acho que o importante a gente falar aqui é a eficiência. Qualquer que seja o produtor, para ele poder estar na atividade, ele tem que ser muito eficiente. Não é pouco, não, é muito eficiente. Por isso que os investimentos em qualidade, em tecnologia no agronegócio, a gente já fala de produtor 4.0, tem sido cada vez mais, o produtor tem sido cada vez mais cobrado para que ele atinja a eficiência necessária para ele poder conseguir ter realmente lucro. Porque a margem de lucro do agronegócio, ela não é uma margem alta. Se você pegar o produtor de leite, então, principalmente, ele tem que ser muito eficiente para ele conseguir ter excelência em resultado. Então, qualquer que seja a atividade, né, na vida da gente também, isso vale para todo mundo, qualquer que seja a atividade, é preciso ter muita eficiência, é preciso ter custo de produção na ponta do lápis mesmo, porque senão você não consegue atingir. E o café é uma cultura que dá muito gasto, porque ele exige muito. E se você não cuidar dele, ele não vai produzir.
Então, assim, a desbrota, ela é fundamental e ela é uma das etapas mais caras. A adubação, se você fizer uma da sua cabeça e não fizer as outras duas, você não vai ter resultado. Se você não fizer uma análise foliar para entender o que está acontecendo, você não vai ter resultado. Então, qualquer que seja a atividade que você entre, o produtor hoje ele tem que ter na cabeça que ele precisa ser eficiente. E para ele ser eficiente, ele precisa entender um pouco de gestão, para que ele consiga realmente passar a fazer uma aplicabilidade daquilo que ele faz no dia a dia da propriedade dele. Não adianta mais a gente fazer igual era a mercearia antigamente, né? Anotar na caderneta, isso não vai funcionar. Então, a gente precisa realmente fazer com que a atividade seja eficiente. Como que a gente vai fazer isso? Com planejamento. Se você não fizer planejamento da tua colheita para poder entender o teu custo de produção e entender qual o valor que você precisa vender essa saca e fazer planejamento de venda, que é outro ponto muito importante dentro da atividade, porque hoje, gente, o café no Brasil, comparado com o mundo, é uma atividade em que a gente consegue fazer planejamento de venda dela por conta do mercado futuro. Mesmo que você seja pequeno produtor, você precisa utilizar dessa ferramenta, porque você consegue fazer a venda 2020, 2021, 2023. Então, você consegue fazer, peraí, então eu já vou travar também o adubo para 2020, para 2021, para 2023, porque você trava o adubo, você trava seu inseticida, você trava a tua venda, você sabe quanto que ela custou, seja pequeno, médio ou grande. Então, se o produtor ele fizer isso, ele vai conseguir renda. E hoje, gente, nós estamos falando da saca do café no mercado de commodity, sendo vendida acima de R$600. No mercado futuro, está até pior, né, por conta da questão da oscilação de dólar e da questão de cafeterias e tudo mais, acaba que está influenciando diretamente também lá fora, e a gente está vendo um cenário muito otimista no interno, e um aumento de consumo aumentando. E o Brasil, eu participei do Fórum Mundial do Café, o Brasil é o país com maior potencial de eficiência tecnológica para a nossa agricultura. Comparado com todos os outros países, a gente está despontando na frente. Então, assim, a cafeicultura, ela existe um cenário muito positivo, uma avaliação realmente de uma produtora que vem passando por uma dificuldade dentro da propriedade, porque a gente lá na fazenda teve que passar por uma série de reformas de lavouras, de financiamentos bancários, enfim, mas a atividade é extremamente rentável e com possibilidade de futuro mesmo. Então, assim, eu não vejo a cafeicultura como um problema e nem como um fator para que as pessoas desistam da atividade, mas entendo os produtores que migram por já ter a experiência em outras áreas. Por exemplo, o meu pai chegou a pensar em largar o café e ficar somente com o leite, porque o leite lá na fazenda estava numa crescente muito grande, com a minha irmã já lá há mais tempo, e a atividade da renda mensal, o café da renda anual, que é outro problema, né, que a gente enxerga e entende o produtor nesse sentido. Então, ele também já chegou a pensar em fazer essa migração. Porém, existe um outro ponto de vista. É muito importante a variação de culturas dentro da propriedade. Porque quando uma atividade não estiver tão legal, a outra vai suprir. Por exemplo, o leite agora caiu 20 centavos, porque por conta do baixo consumo de queijo, então as pessoas estão consumindo mais o leite de caixinha, o leite em pó, enfim. Então, já vai ter uma queda de 20 centavos. Em compensação, o café está segurando o preço. Então, assim, eu acho que quando você tem uma variedade de culturas dentro da propriedade, a chance de você ter um resultado mais positivo lá na frente, ela é grande. Mas totalmente... A gente entende perfeitamente aquele produtor, ou tem aquele produtor que ele migra, porque ele está tentando descobrir ainda o que é, qual é a realidade que ele precisa entrar e se identificar. Tem o produtor que já teve as experiências e que sabe que é aquela que ele se identificou e que ele vai migrar, e tem esses grandes produtores que realmente estão para os grãos, né? Luísa, se eu fosse um pequeno investidor, eu fosse começar uma cultura na região do sul de Minas, e tivesse todas as minhas fichas para apostar numa cultura, e você seria a minha corretora, eu aposto ainda no café?
Ai, meu Deus, eu ia falar, aposto no café, né? Falou com a pessoa errada. Mas, enfim, eu ia falar o seguinte, a gente avaliar o tamanho de área. Eu ia falar assim, porque dependendo da área que você tiver, a fruta vai ser mais viável, os grãos vão ser mais viáveis, o leite vai ser mais viável, o café vai ser mais viável. Então, a gente tem que olhar algumas particularidades. Solo, que é fundamental para a gente poder tentar entender, altitude, né, de onde você está, porque de repente também você está numa área muito baixa. Tudo bem que hoje, com a eficiência, com a tecnologia e com a qualidade, independente da área, o produtor tem conseguido excelentes resultados em várias e diferentes culturas. Mas quando você vai iniciar um negócio, isso tudo tem que ser avaliado, né? Então, a gente avaliar solo, a gente avaliar clima, a gente avaliar a localização, a gente avaliar o tamanho da área para poder ver a quantidade. Porque, por exemplo, se a gente tiver 4 hectares, a gente vai fazer uma produção de leite, a gente vai fazer uma produção, sei lá, de abacate, ou a gente vai fazer uma produção de soja. A gente já sabe que a gente vai conseguir avaliar e depois sentar e fazer essa matemática para ver qual que é a cultura mais viável para aquele tamanho, para aquela variedade de clima, de solo, enfim. Então, acho que isso tudo precisa ser... Não vou te indicar o café de cara por isso, porque eu sei que a gente precisa avaliar tudo isso. Mas se for pela paixão, eu indico café. Eu vou te contratar como agrônoma para ver a minha terra. Tá vendo? Eu fui mais imparcial agora, hein? Ô, Luísa, você disse em planejamento, né? Os produtores estão sendo assediados para fazer o sistema Bater no travamento aí do mercado atual. Qual seria o seu conselho para essa prática aí? Acho excelente. Eu acho que quando você trava, porque normalmente quando você faz a trava de barter, você consegue valorizar o preço da saca do café. Então, se você fizer a conta, que essa eu já fiz, por exemplo, se eu fosse pagar à vista o adubo, iria me custar 20 mil reais, e às vezes quando eu faço barter, sai a 18 mil reais, 20 mil reais, 18 mil reais. Então, assim, a gente consegue hoje, né, qualquer empresa cooperativa ou de produtos agrícolas que for, ele vai te fazer o preço da venda à vista e vai te fazer o preço da venda no barter. Então, eu acho que já que a gente só recebe anualmente e a gente vai fazer em trocas de café e muitas das vezes ainda consegue uma economia, justamente por conta de valorização de dólar e de bolsa, que aí essa matemática eu não domino muito bem, mas a gente consegue. Então, eu particularmente acho que vale muito a pena. Lá na fazenda eu faço. Muito bem. Na política monetária para o produtor rural, a gente tem várias práticas, né? Agora, com a pandemia, e a gente vai entrar nesse assunto já já, mas tem os incentivos do governo para a prática da agricultura. Como é que está isso hoje? As linhas de crédito estão boas? É o momento agora para você investir? Sempre foi? Tem que dar um tempo, tem que esperar. A agricultura familiar, os créditos estão aí diferenciados, os juros diferenciados. Como é que você está vendo? Se você já entrevistou alguém falando disso? Você fala o tempo todo disso, né, da política do governo. Sim. O governo ele liberou linhas de crédito, liberou alguns financiamentos. Normalmente, esses financiamentos da agricultura, eles são muito bons, mas eu particularmente acho que a gente tem que fazer financiamento, e eu quero chegar nesse ponto dentro da propriedade, de fazer financiamento para investimento. Fazer financiamento para custear a lavoura, aí os bancos vão me xingar, mas eu não acho que é um bom caminho, porque eu acho que aí você começa a fazer dívida dentro da propriedade, sair dela muitas vezes é difícil. Então, é muito mais interessante e vantajoso você custear a sua lavoura com barter, que você sabe que você vai entregar ele lá na frente em forma de café, do que você fazer financiamento para a caixa dentro da empresa. Eu acho que os investimentos de agronegócio, para a gente poder ter segurança e resultado no campo, são os investimentos bem baixos e são a longo prazo.
E realmente esses financiamentos precisam existir, viu, gente? Porque os maquinários do campo, eles são muito caros. Então, para a gente poder ter eficiência e tecnologia para quem às vezes essa liberou o financiamento, realmente precisa existir esse financiamento para o agro. Os maquinários são muito caros, a gente está falando de colheitadeiras aí de mais de R$500.000, R$1 milhão. Então, a gente está falando de tecnologia muito cara, seja ela para o pequeno, para o médio, para o grande, porque o preço de um trator ele é caro para o pequeno, ele é caro para o médio, ele é caro para o grande. Então, assim, realmente são financiamentos que precisam existir. Os financiamentos de custeio hoje, que geram em torno, se não me engano, de 8,5% ao ano, e aí tem a linha do produtor menor, que é bom demais da conta, que já é um juros bem baixinho, mas eu acho que tudo varia de acordo também. Se o produtor ele é menor, ou médio ou grande, né, qualquer dificuldade financeira que vai existir vai ser em decorrência também do tamanho do faturamento dele. Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer a propriedade ser eficiente sem financiamento de custeio. Esse é o meu ponto de vista, tá? Como produtora, como produtora mesmo. Eu acho que a gente tem que buscar financiamento para investimento. Muito bem. Porque aí você fala caixa dentro da empresa e não fica usando dinheiro de banco e de juros o tempo inteiro. Porque depois começa a virar uma bola de neve. Aí, quando você pega um financiamento para custeio, aí você tem esses juros desse financiamento para passar, aí você não dá conta, você pega outro financiamento que vai cobrir esse mesmo financiamento. Aí, desse mesmo financiamento, o juro que já estava lá atrás já aumentou mais ainda. Financiamento. Saímos do ar aí, eu acho, não? Então, eu sou da opinião de que financiamento é para investimento. É lógico que a gente está falando de uma empresa que tem caixa. Eu não estou julgando nenhum produtor, eu estou falando que o produtor precisa se planejar, até porque, inclusive, eu lá na roça estou pagando muito financiamento e estou passando por esse problema. Então, eu acho assim, que o produtor precisa planejar esse pagamento para que ele dependa apenas dos recursos de investimento, que é aqueles que vão... É o que a gente chama de alavancagem, que vai alavancar o negócio dele, né? Que é o financiamento em que você vai fazer uma estrutura de leite nova, que você vai investir num sistema rotacionado de pastagem, que você vai investir num compost barn, que você vai investir numa colheitadeira, que você vai investir numa irrigação, em que você, fazendo planejado, você vai ter resultado. Então, eu sou a favor dessa medida para a utilização de financiamento. Eu acho que ela que é o pulo do gato para você conseguir resultado do negócio. Ah, bacana. Luísa, há uma preocupação na falta de mão de obra durante a colheita, sabe? E o desemprego, em geral, acaba não trazendo resultado para a agricultura dessa mão de obra. E há uma preocupação também das leis trabalhistas, na falta de compromisso dos trabalhadores, entendeu? Mediante a essa situação. Qual a sua opinião sobre isso? Olha, hoje, coincidentemente, eu conversei com o pessoal da Mantiqueira e eles relataram a dificuldade que eles estão para poder encontrar mão de obra para a colheita. Relataram, inclusive, que o auxílio de R$600 do governo tem feito com que muitas pessoas deixassem de ir para o campo. Eu vejo isso com uma tristeza muito grande, porque, primeiro, que a gente está passando por um período de desemprego no país. A gente tem visto aqui na nossa região também muita demissão. E eu acho que é um momento das pessoas aproveitarem essa oportunidade que o campo tem para elas, para irem para a colheita, para gerar resultado para a nossa região e para o nosso país. Porque as dificuldades de trazer pessoas de fora, como vinha muita gente de Bahia, Pernambuco, realmente complicou com essa questão da pandemia. Então, o ideal é que a gente pegue as pessoas da nossa região. E eu acho que as pessoas que estão disponíveis nesse momento deveriam, sim, procurar os sindicatos dos trabalhadores rurais para poder encontrar as fazendas, para poder auxiliar nesse trabalho da colheita,
que vai trazer tanto resultado. Só para vocês terem uma ideia, no sul de Minas, a gente fala de 7 bilhões de reais de receita, a gente fala de 300 mil empregos diretos, indiretos, sendo gerados pela colheita. Esses dados, se não me engano, são da Procafé. Se eu estiver errando, me perdoem, mas eu acho que é próximo disso. E então a gente gera uma riqueza muito grande para a nossa região. Então é o momento das pessoas se unirem para poder fazer essa colheita sair. Com relação às leis trabalhistas, eu sou do ponto de vista que eu acho que precisa ter equilíbrio. Precisa ter equilíbrio porque, às vezes, elas são muito pesadas e difíceis de conseguir fazê-las. Eu tenho entrevistado muito, tenho conversado muito com o Leandro, que é do Ministério do Trabalho aqui. Ele tem ressaltado muitos problemas com relação à pandemia, do novo coronavírus que chegou. A gente sabe que existem as preocupações que a gente tem que ter com os nossos trabalhadores. Então, realmente respeitar a higiene. A gente já sabe, já foi comprovado que o isolamento social, ele realmente traz resultado. Diante disso, a gente também tem que prevenir dentro da propriedade, já que é isso que a Organização Mundial da Saúde está nos orientando. Então, dentro dessa perspectiva que a gente tem hoje, é muito importante o produtor ter com ele a importância dessa higienização, tanto para ele, família dele, quanto para quem está lá dentro trabalhando. Higienização que eu falo não é só da lavar as mãos, é a higienização das máquinas também, de fazer todo esse trabalho de utilização de máscara, do álcool em gel, de respeito, o distanciamento na roça. A gente é muito privilegiado, porque o distanciamento na roça é fácil de ser feito. Porque a pessoa está num ponto, a outra está no outro, trabalhando. Então, a gente... Fica muito mais fácil para a gente conduzir esse distanciamento. Eu acho que o principal problema aí está sendo no transporte, mas eu tenho visto muitos produtores fazerem 2 viagens, estão colocando um ônibus com 24 pessoas, colocando 12, fazendo 2 viagens. Tem produtor que está higienizando antes dos trabalhadores entrar, colocando máscara, pedindo para não conversar dentro do ônibus, se na hora que chega faz outra higienização, então esse ônibus passa, às vezes, por 3 higienizações no dia, 4 higienizações. Então, assim, eles estão preocupados em fazer esse atendimento. E, por um outro lado, o Ministério do Trabalho também tem auxiliado em algumas coisas, por exemplo, exames médicos, tem dado 60 dias para o produtor fazer alguns tipos de exames, principalmente aqueles que dependem de hospitais, para que ele não corra risco de ter que ir para hospitais. Então, está tendo, assim, eu acho que um equilíbrio dos 2 lados, e eu acho que, principalmente, com relação a essas vistorias dentro da propriedade, que eu acho que, às vezes, o Ministério do Trabalho precisa conversar mais com o produtor, sabe? Entender bem o que se passa, porque hoje a gente está falando de produtores tão eficientes, produtores tão dedicados, produtores que lutam para, por exemplo, hoje a gente tem tantas fazendas certificadas e a gente ainda vê o Ministério do Trabalho chegando e achando tanto problema, porque eu sei que eu escuto os 2 lados, sabe? Então, assim, que você fala, nossa senhora, vamos com calma, tem que entender, tem que escutar, e as multas são muito altas, mas eu entendo também o lado do trabalhador. Eu acho que tudo é respeito na vida, tudo é equilíbrio, o produtor tem que ter a certeza das funções que ele precisa exercer, o trabalhador também, porque muitas vezes a gente pega trabalhador sem equipamento de segurança, porque ele recebe e não usa. Então, assim, tudo tem que ter de ambos os lados. O produtor rural tem que saber ser eficiente e conduzir a propriedade dele respeitando as normas. O trabalhador, por sua vez, também tem que obedecer. E nessa questão da pandemia, a gente tem que ter equilíbrio em tudo para poder tentar fazer essa colheita sair da melhor forma possível, porque a gente tem um cenário muito positivo, com um mercado muito positivo, com um aumento de consumo de café, isso, se não me engano, nos Estados Unidos, o aumento foi de 20%, né, nesse último mês, e a gente tem que realmente conseguir fazer essa colheita sair da melhor forma. A gente já viu outros países, se não me engano também, Honduras, parando colheita, não conseguindo levar o café para o mercado. Pensa que tristeza isso. Então, a gente já vamos passar por um problema muito grande de recessão econômica. Então, a gente tem que enxergar realmente o agro com carinho.
de ver que ele ainda é uma saída para o nosso país e que a gente ainda vai ter uma oportunidade de ter um cenário melhor, porque a gente tem condições e clima, né, para poder produzir mais, e bilhões de pessoas dependem da gente, dependem do que a gente produz aqui, a gente alimenta o mundo. Então, eu acho que é um momento de muito equilíbrio de ambas as partes em tudo. As pessoas estão muito nervosas, inclusive eu tenho percebido muito isso. A gente anda na rua, a gente percebe o tanto que as pessoas estão nervosas, estão cansadas, né, esgotadas dessa situação. A gente também, eu também confesso que não está sendo fácil, mas a gente tem que buscar um equilíbrio, da onde eu não sei, agora não tem jeito de achar, mas a gente tem que buscar esse equilíbrio para conseguir fazer essa colheita da melhor forma e tentar passar por esse período da melhor forma, né? Verdade. Bom, estamos conversando com a Luísa Nogueira, a apresentadora do Balanço no Campo, que também é produtora rural, de leite, de café, de tudo. E, pelo que eu percebi, já que entramos no tema, o ponto bem polêmico agora envolvendo governo e produtor se dá por conta do governo pedir para que o cara espere para não fazer a colheita agora, e o produtor falando, não, eu tenho que fazer a minha colheita agora. Primeiro que de colheita... Não tem jeito de esperar, ué. Como é que você espera? Você fala do café aí, espera. Não, eu acho isso louco. Isso para mim é uma insanidade. Isso como é que você fala? Ô, fruto, não madura não. Você tem que esperar a pandemia acabar, não tem jeito. Nós estamos falando quase de um ser vivo. Não tem jeito. Isso aí é inquestionável, não tem jeito. A colheita tem que começar, a colheita tem que sair. Não tem opção, porque senão esse café, esses grãos caem, e aí o produtor perde toda a renda dele, e esse café vai sem qualidade para o mercado, e aí não encontra o mercado certo, enfim, uma série, aí a cadeia vai por água abaixo. Então, isso aí é impossível, não tem jeito de esperar. Chegou a hora, é a hora da colheita. Aliás, é a hora mais esperada dos produtores, porque é a hora que a gente vai colher tudo aquilo que a gente fez o ano inteiro, todo o trabalho que a gente fez o ano inteiro. E sabe de uma coisa? Eu vejo uma oportunidade incrível nas pessoas que estão no campo de aprendizado esse ano. Porque as famílias estão mais no campo, né? A gente está vendo que muitas pessoas que teve a oportunidade, já que vão ter que parar, né? Que teve que ficar em casa, indo para o campo. Então, elas vão ter a oportunidade de fazer uma colheita com muito mais dedicação, de produzir um café aí com muito mais qualidade, com muito mais capacitação, podendo fazer testes de microlotes, podendo experimentar, fazer as coisas dentro da propriedade com muito mais tempo, porque está todo mundo lá dentro. Então, eu acho que é uma oportunidade incrível do produtor, ele conseguir trabalhar cada vez mais e melhor a qualidade. Porque esse é um tema também, gente, muito importante. Às vezes as pessoas falam, produzir qualidade, produzir café especial. Não. Produzir qualidade, a gente está falando de produzir alimento. Não existe produzir alimento sem ter cuidado com a qualidade, sem ter cuidado e respeito com aquilo que se faz. Então, seja para o mercado de commodities, para o mercado futuro, para o mercado de exportação, produzir alimentos se produz com qualidade. Então, não tem jeito de retroceder. Né? Muitos produtores, às vezes, perguntam assim para a gente, mas vai ter mercado de café especial? Não vai ter mercado de café especial esse ano? Não, a gente com certeza vai ter um volume menor de café especial no mercado esse ano. As cafeterias estão fechadas, como é que elas vão comprar o volume que elas compravam de café, né? Como que a gente vai falar que os trabalhadores que estão perdendo emprego, porque a gente sabe que esse mercado cresce em torno aí de 10% a 15%, como que os trabalhadores que estão perdendo empregos vão poder continuar consumindo aquele café mais caro? Então, a gente está falando de uma queda de volume, sim, mas paladar não retrocede, viu, gente? Isso é momentâneo, isso é passageiro. Então, a qualidade, ela precisa de continuar existindo. A qualidade é respeito com a produção de alimento que a gente faz. E fazer café especial para quem se dedica, os concursos, eu acredito muito que os concursos vão acontecer, como o concurso da Florada, da Café Três Corações, já está, inclusive, com as inscrições abertas, eles vão acontecer, nem que se for de forma online. Né, o concurso das cooperativas, eles vão acontecer. Então, assim, os produtores vão ter a oportunidade de fazer venda para esse mercado? Vai ser um volume menor? Vai.
mas é um momento importante para ele, inclusive, aprender melhor os processos dentro da propriedade dele, porque ele vai poder se dedicar mais em microlotes específicos. Então, ele vai poder falar assim, opa, então, peraí, já que esse ano o volume vai ser menor, eu vou fazer qualidade em tudo, mas eu vou escolher alguns talhões potenciais para trabalhar diferente, para ver como que ele vai refletir na xícara, né? Porque a gente está falando agora já do consumo. Então, eu acho extraordinário a oportunidade que o produtor vai ter de produzir qualidade, de se capacitar e de se dedicar mais na colheita dele, em decorrência dele estar mais tempo dentro da propriedade, sem poder sair. Né? Então, que eles vão ficar finais de semanas lá, eles vão poder cuidar mais desse café no terreiro, vão poder se dedicar mais nesse trabalho, e com certeza a gente vai fazer cafés extraordinários, viu, gente? Ou seja, tem um outro lado da história da pandemia, serve para a gente aprender com ela, né? Certo. Eu acho que a gente vai sair melhor e maior. Não tem outro jeito. Eu acho que a gente vai enfrentar todas essas dificuldades, o cenário realmente não é legal, causa uma tristeza, uma ansiedade muito grande na população como um todo, né? Aí eu falo como jornalista mesmo, de pessoas que estão perdendo família, de pessoas que estão passando por dificuldades financeiras. Isso aí é inquestionável. É um momento mesmo das pessoas se unirem muito. E, assim, se a gente olhar por um ponto de vista positivo, porque dessa história a gente tem que realmente tentar achar o lado positivo, é ver que as famílias estão se unindo mais, estão ficando mais em casa, estão tendo mais oportunidades de conversar, coisa que às vezes a gente estava ali e não estava ali. Então, assim, existe um laço de relacionamento familiar que está trazendo muito forte. Porque, assim, eu estou tendo que me virar, trabalhar com o meu menino aqui em casa, fazendo aula online, fazendo um monte de coisa. Então, a aproximação que isso está trazendo para a gente dentro de casa é muito grande. E, por outro lado, a gente está tendo um desenvolvimento tecnológico fantástico. Olha o que a gente está fazendo agora, né? Essas lives, isso vai ficar. Essa forma, às vezes, será que as empresas precisavam gastar tanto com viagens para fazer reuniões? Olha como que essas ferramentas têm ajudado e auxiliado no nosso dia a dia de forma fabulosa, que eu acho que isso veio para ficar. Vai se gastar menos com viagens, vai se gastar... será que a gente não vai valorizar mais o nosso país a partir de agora? Né? Então, assim, eu vejo não é muito positivo, que eu acho que é o momento da gente dar as mãos, não brigar por política ou por ideologia, por nada disso, porque o momento que a gente está passando é único. A gente lá na frente vai contar essas histórias para os nossos netos, para os nossos filhos, que eles não vão lembrar tanto quanto a gente, né? O que a gente está passando. Nunca mais vamos ser os mesmos, isso é fato. Nunca mais. E essa experiência a gente tem que sair dela, pelo menos tentar buscar. Eu não sei como falar isso mais para as pessoas, mas eu às vezes até falo, sabia? Nossa, tem hora que a televisão cansa a gente, porque é uma notícia mais difícil que a outra. Então, assim, eu acho que é um momento da gente tentar ver as notícias boas, ver a vida de uma forma diferente, avaliar tudo aquilo que estava sendo feito. E outra coisa, é uma ótima oportunidade estratégica de planejamento, viu? Porque na crise muita gente cresce, porque é a hora que você tem que achar alternativas. Então, você tem que buscar alternativas de um jeito ou de outro ali para poder conseguir sair de todos esses problemas que a gente está passando. Então, assim, eu acho que a gente tem que aproveitar desses momentos difíceis para sair deles melhores e maiores, né? Luiz, eu sou... Na crise que descobrem os grandes vencedores, né? Os grandes criativos. Né? Eu sou um produtor rural, tá? Eu vejo que está tudo muito técnico, tá? E eu não tenho domínio dessa modernidade toda. Eu não consigo esse domínio. Qual que é o seu conselho aí para acompanhar essas mudanças aí? Além de estudar, né? Que você acabou de falar. Essa é uma pergunta do nosso meu conselho. É do ouvinte aqui. Eu ia falar isso. Porque você está olhando para a sua cara, você não tem cara. Eu ia falar isso. Você não é. Mas deixa eu te falar.
É buscar o conhecimento, não existe outra forma a não ser a busca de conhecimento. E hoje, graças a Deus, a gente tem muitas ferramentas. A gente tem um cenário aí que chega com tudo no campo, né? Faz treinamentos dentro das propriedades, levando informações de tecnologia, levando gestão. Na Fazenda a gente fez o GQC, por exemplo, que é do Senar, que é sobre gestão, né? Aí ele te ensina exatamente toda a metodologia para você conseguir fazer um planejamento de custo. Luísa, desculpa, GQC? GQC. Agora eu não vou saber, deixa eu ver aqui, vou pesquisar aqui. GQC é gestão... GQC. Programa de gestão com qualidade no campo. Programa de gestão com qualidade no campo. Eu fiz esse trabalho, a família inteira fez lá em casa. A gente fez a sucessão no campo, que também é do Senar, fizemos o GQC. Buscar conhecimento, não existe outra forma a não ser a gente buscar conhecimento para poder conseguir se adaptar a essas novas tecnologias que vêm chegando, né? Hoje o produtor ele tem muita facilidade, né? Se comparado, pensa bem. Hoje a gente tem o GPS, trator com GPS, né? Que você já consegue saber aonde que foi feita uma aplicação de agrotóxico, onde foi feito uma adubação, você consegue ir acompanhando. Aliás, eles não gostam que fala agrotóxico, né? Mas existe, a gente consegue fazer esse acompanhamento todo praticamente droner, na mão, né? O droner, né? Que dá uma... Drone, já tem feito pulverização para o drone, é muita tecnologia, muita tecnologia. E sem falar do clima, né? Que tem sido hoje o pessoal da previsão tem acertado muito, antigamente não acertava, vocês lembram? Falava que ia chover, não chovia de jeito nenhum, falava que ia ter sol, não tinha sol de jeito nenhum. Hoje eles estão bem assertivos e estão ajudando bastante o nosso dia a dia. A tecnologia ajudou muito, mas o produtor tem que estar aberto a isso, Luísa. A tecnologia vem, do proprietário, o dono, ele tem que estar com a cabeça um pouco flexível para entender as novas tendências e ouvir as pessoas que são entendidas e dizer, vai ter que ser assim, mas nem todo mundo está, né? Não, e esse é o grande desafio, né? Quando você pega os tostões, né, no campo, você chega falando uma coisa e fala, mas não é assim de jeito nenhum, não aceita a tua opinião de jeito nenhum. Isso é a sucessão, né, que a gente estava falando, inclusive, lá atrás. É um grande desafio mesmo. Às vezes, o produtor ele tem uma outra característica super interessante, que é magnífica. Ele é super fiel, gente. Você trocar um vendedor de um produtor rural não é fácil. Então, assim, as empresas chegam no mercado, às vezes, trazendo novas tecnologias, trazendo novas possibilidades. Mas eu gosto mesmo do Barão, porque ele que vem aqui. Eu gosto mesmo porque lá em casa tem um vendedor que chama Barão, sabe? E meu pai se apega mesmo às pessoas. Então, o Merinho lá em casa, como é que faz com o Merinho, né? Aí eu levo outras possibilidades, aí ele fala assim, não, tá bom. Olha o que ele fala para mim, para você ter ideia. Não, você pode até trocar, assim, comprar algumas coisas do outro, mas eu preciso continuar comprando aqui. Ele fala para mim desse jeito, porque eles são muito fiéis, é super interessante isso. Então, assim, às vezes, aderir às novas tecnologias é um grande desafio para o produtor, principalmente aquele que está habituado, né, com os hábitos mais antigos, que às vezes não está com a cabeça tão virada para as coisas modernas e da forma com que elas já chegaram. Mas existem algumas pesquisas que mostram que 80% dos produtores já estão com WhatsApp, 50%, agora não vou lembrar, não vou falar número não, que eu posso falar bobagem, mas já tem muita gente com o Facebook, eles já estão com a tecnologia mesmo na palma da mão, assistem muito vídeo para poder aprender, e isso é super interessante, e aí eu vou falar do meu trabalho, de 10 anos para cá, o quanto evoluiu, o quanto as pessoas acham bacana o trabalho que eu faço, de levar essa informação, de como eles acompanham. Muita gente acompanha o Gui também, não sei se vocês conhecem, que é um engenheiro que faz um trabalho também muito bacana de levar informação para o produtor rural. Então, o produtor, ele está com a mente mais aberta, eu acredito nisso. Ainda existem os torrões, mas a gente vai dobrando ele, a gente vai melhorando ele. Inclusive, no assunto
tecnologia, o Brasil já ultrapassou os Estados Unidos na parte da agricultura, da acessibilidade aos agricultores. Isso é bastante interessante, né? Pegando o gancho aí. Não, a gente está tendo uma mudança de comportamento fantástica no campo. Uma mudança. Hoje a gente pode falar em produtores, porque o que a gente luta muito, né? A gente que é da parte da comunicação e da parte de levar informação. Que a fazenda, o sítio, precisa ser uma empresa. Esse olhar de empresa precisa existir. E a gente está trazendo esse comportamento, e esse comportamento já está existindo no campo. As fazendas, o sítio hoje são muito eficientes. Desde o pequeno, do médio, do grande, é impressionante o nível de conhecimento, a busca pela informação, principalmente devido à chegada dessa turma nova no campo e trazendo essa energia muito positiva para as pessoas que estão ali há mais tempo. Então, essa união, essa casadinha está funcionando muito bem. Muito bem. Quero mandar um abraço aqui às pessoas que estão assistindo a nossa live. João Arantes, Hélio Fernandes, Antonildes Gonçalves, Marília Ramos, Valderene já falou, Maísa Tamara, Juliano Querubino, Romário Pereira, Elba Maria, Pedro Dadinho Balbino, José Luiz. Depois a gente segue, senão a gente fica a noite toda falando das pessoas. Muito obrigado, pessoas. Estamos conversando com Luísa Nogueira, ela é apresentadora, ela é jornalista especializada em agronegócio. E eu quero falar desse assunto exatamente agora. De uns tempos para cá, e aí é a nossa área, né, de comunicação, surgiram inúmeros veículos e jornais e programas e quadros e tal, para falar do agronegócio. O tamanho é o crescimento. Então, todas as grandes empresas de comunicação, se não tem um canal específico, tem ali. Os grandes portais têm especialidade em agro. Você tem um programa já há muito tempo. Um programa que até outro dia, assim, você tinha 1, 2, para falar de agronegócio, é uma coisa meio distante, é uma coisa meio que era voltado para um público muito fechado. Hoje não, você tem um programa diário no sul de Minas, e tem outros Brasil afora, outros canais só para isso. Isso ajuda muito, mas reflete também muito o que é a força do agro, não é? Sim, esse crescimento, eu tenho uma empresa também de marketing digital, onde eu trabalho só com empresas de agronegócio. E é muito interessante o comportamento delas. O que a gente tem feito de produção de vídeo por conta da pandemia, porque as pessoas, os vendedores não estão podendo se deslocar. As fazendas estão restritas a receber as pessoas. Então, esse crescimento também do produtor e do trabalhador rural na palma da mão esse ano, eu quero muito ver a pesquisa que deve sair, eu acho, ou no final desse ano ou no ano que vem, do crescimento do produtor rural com relação à tecnologia de WhatsApp, Facebook, Instagram, e assim, a ascensão também da televisão, que a televisão ainda é um meio muito forte no campo. Então, é muito interessante a gente ver esse comportamento do produtor rural, de como que ele busca e de como que as empresas estão trabalhando para poder levar a informação até ele. Então, a gente já tem, assim, as grandes empresas, elas estão produzindo um vídeo atrás do outro para poder falar de manejo, para poder dar dica de colheita. Eu fiz recentemente um quadro no programa sobre um dia de campo virtual, onde a gente gravou com 6 empresas do agronegócio, como se fosse o dia de campo mesmo. Nós estamos passando por essa tecnologia de levar adubação, de falar de hormônio para o produtor. Na outra a gente falou de pulverização, enfim, onde a gente falava de todos os temas que foram testados pelas empresas naquele campo experimental, para poder estar sendo as alternativas, porque a alternativa hoje para poder chegar a informação até o produtor rural é por meio da tecnologia. Então, o digital está muito forte nesse sentido. E todas as empresas estão trabalhando. E, assim, é impressionante, uma coisa vai agregando a outra. E as empresas, elas estão produzindo podcast, elas estão produzindo vídeos, elas estão fazendo o seu noticiário. Elas estão fazendo o seu noticiário ali para entregar para o produtor rural, para ele poder ter informação das empresas delas, né? E paralelo a isso, a gente vai ganhando cada vez mais força com a comunicação. Então, acho que uma coisa vai
vai unindo a outra, e acaba que a gente vai tendo mais oportunidades de trabalhar com essas empresas também, que têm essa necessidade, essa ansiedade de colocar informação para o produtor. E tem uma coisa muito interessante, que o produtor ele se interessa muito por entender as tecnologias. Então, por exemplo, muitas das vezes no programa a gente mostra uma tecnologia, fala daquela marca, porque o produtor tem curiosidade de saber daquele equipamento, como que ele funciona, se ele funciona bem ou não, qual é o volume de café que ele toca, quantos litros por hora ele faz, para ele poder ver se aquela máquina pode ser eficiente dentro da propriedade dele. Então, é super interessante como a gente consegue hoje casar essas informações e levar isso para o produtor de uma forma que ele entenda que isso é super benéfico, que isso não é, nós não estamos querendo jogar propaganda nele, na verdade nós estamos informando para ele, olha só, esse trator aqui você consegue trabalhar com ele tantas horas, ele consome isso de combustível, você consegue garantir uma economia nesse sentido, e a gente consegue fazer esse paralelo para entender, opa, isso aqui é bom para mim, isso aqui não é. Aí a gente tem secador rotativo, a gente tem secador estático. Então, essa comunicação do agro, ela é muito interessante, porque a gente consegue fazer ela com tudo, com todos os tipos. Por exemplo, nós vamos falar de adubo, nós vamos falar de um adubo de liberação lenta, nós vamos falar de um organomineral, nós vamos falar de um químico normal, nós vamos falar do orgânico, enfim. Então, você consegue falar e mostrar para o produtor para que ele faça a sua opção de escolha. Então, isso é muito interessante nessa comunicação do agronegócio. Eu vejo isso como um fator muito positivo, porque eu, como produtora, de fato, eu tenho curiosidade. Às vezes eu vejo uma máquina trabalhando, eu falo, nossa, eu queria saber como se ela é eficiente, se ela está separando bem, se ela consegue fazer uma seletiva boa, se ela não consegue, o que ela me dá de eficiência no campo. Então, isso é muito bacana. Esse resultado que a gente tem em termos de comunicação, de poder agregar tanto a comunicação de um programa de TV, como de um programa de rádio, que agora a gente está fazendo junto aí também as pílulas, como a questão das empresas. Então, eu acho que soma, vira um grande negócio. E o produtor, ele sente isso. E ele sente quando ele está sendo conduzido por alguém que entende do assunto. Porque é outro ponto muito importante também na comunicação. A comunicação no agro não adianta ser qualquer pessoa, qualquer jornalista, porque se ele não entender, ele não consegue transmitir. Porque ele não sabe aquilo que o produtor quer saber. Porque o produtor, ele gosta de saber exatamente de cada processo, do que aquilo pode ser eficiente ou não para dentro da propriedade dele. E se ele não entende nada daquilo, ele não consegue transmitir isso para o produtor. Então, dá um certo distanciamento dele para o produtor. E ele sente isso. Isso é muito interessante como ele sente isso, como a pessoa precisa entender para passar a informação. Por isso, quando os agrônomos gravam, o pessoal de tecnologia grava mesmo, eles têm muito resultado, porque é o resultado que o produtor quer saber. Eu não sei de quem foi a pesquisa, mas eu tenho uma pesquisa de que o produtor escuta muito o vizinho. Ou seja, o produtor escuta muito o outro produtor rural, porque exatamente por isso. Não é só ele, não? É nada. Então, mas essa é uma pesquisa que eu acompanhei e ele, exatamente por querer saber uma opinião de alguém que está testando o produto, entendeu? Sim, então, isso é fantástico. Você acha que as empresas demoraram a fazer essas atualizações? Eu acho. As empresas do agronegócio demoraram, sim. Assim, posso estar, gente, me perdoe as empresas, mas eu acho, sabe por que eu sinto isso? Por conta do programa, porque eu estou há 10 anos trabalhando com agronegócio, que eu contei para vocês antes que eu estava no SBT e agora na Record. E a gente não tinha participação tanto das empresas como a gente tem hoje. E num resultado extremamente positivo para ambas as partes. Então, assim, hoje o trabalho que elas estão fazendo de comunicação, mas hoje também elas já passaram também qualquer mercado, viu? Estão extremamente competitivas, estão passando informação, mas eu gosto da forma com que elas passam informação, porque elas passam informação de conteúdo para o produtor rural. E aí o produtor rural consegue fazer a escolha dele. É muito interessante isso. Por exemplo, eu gravo em muitos lugares. Eu chego, às vezes, para pegar um depoimento de um produtor, ele realmente fala
da máquina que está na fazenda dele, eu preciso pedir, não. É porque é realmente o que ele acha. Então, isso é muito interessante, e esse resultado é muito interessante para as empresas e para a gente que trabalha na comunicação. Então, hoje, assim, é de aplaudir mesmo o trabalho que as empresas de agronegócio têm feito no cenário de comunicação, é fenomenal, sem falar de imagens, de textos, da forma com que eles traduzem, é fantástico. É uma comunicação cada vez mais eficiente mesmo na linguagem do produtor rural. E aí, a equipe de marketing, ela pena, porque ela precisa entender do negócio, porque se ela não entender do negócio, não funciona. Por isso que muitas vezes na equipe de marketing, você tem especialistas, você tem engenheiro agrônomo, né? Na equipe de marketing, normalmente, porque a maioria das empresas que eu tenho trabalhado, é engenheiro agrônomo que cuida da área de marketing, entendeu? Que se especializou em marketing e faz. Para você ver tamanha a necessidade de especialização que o agronegócio exige de quem está comunicando com ele. Porque se o jornalista não sabe, se o marketing não sabe, ele não vai conseguir transmitir. É uma coisa impressionante. Não transmite o recado. Não chega na linguagem do produtor. Sabino, para ser uma rádio do produtor rural, tem que saber falar para o produtor. Tem que Aliás, saber. você sabe disso, né? Ô, Luísa, uma pergunta. Mas vocês conhecem as músicas que eles gostam? Entendi. Ô, Luísa, eu tenho outra pergunta aqui, ó. Outra pergunta de um produtor rural aqui, ó. Ele tá interessado num secador de café que dispensa a utilização do terreiro. Compensa fazer isso? Eu tenho que saber qual que é o tamanho da propriedade dele. Porque o que acontece? O secador, vamos fazer uma explicação genérica. O secador de caixa, ele tem sido muito bem avaliado, né? Primeiro, quando o secador de caixa chegou, ele veio com a ideia de revolucionar a etapa do terreiro. Então, e também com uma ideia de secagem rápida, o que não pode ser feito porque não consegue garantir a homogeneidade da seca. Então, ele exige uma secagem lenta. Então, às vezes, demora aí cerca de 10 a 15 dias para esse café sair do secador. Então, se é uma fazenda que tem um fluxo de café muito grande, o investimento em equipamento de secagem vai ter que ser muitas caixas para poder dar conta desse fluxo de café. Então, aí pode ser que ele faça vários processos de secagem. Se for um produtor pequeno e que ainda não trabalha, por exemplo, que não tenha nenhum outro tipo de secador dentro da propriedade, que seca tudo no terreiro, eu acho muito bacana, porque ele vai conseguir uma eficiência, vai ajudar demais ele, porque como ele é agricultura familiar, o esforço dele ali na panha já é muito grande, porque ele colhe esse café, a família às vezes que vai para o terreiro. Então, por exemplo, eu visitei várias produtoras, pequenas produtoras, e relatam assim para mim, nossa, minha vida mudou, porque tinha muita mulher às vezes que vai para o terreiro rodar café, né? Elas falam, nossa, minha vida mudou, porque agora eu consigo continuar fazendo o almoço e não preocupo, porque o café está dentro do secador. Então, existe tudo isso. Então, assim, é muito difícil você indicar alguma coisa para o produtor rural sem entender a realidade dele. Eu como produtora e como comunicadora, eu não posso fazer uma indicação sem ir lá e entender a realidade dele e falar, olha, aqui eu faria assim, né? Se fosse a mim, eu faria assim. Porque todos esses pormenores vão influenciar lá na frente. Agora, tem muitos produtores grandes investindo em vários processos de secagem, e isso é fenomenal. Aí ele coloca, às vezes, 1 ou 2 caixas dentro da propriedade, vai fazer lotes com secador de caixa, aí ele vai fazer lote com secador rotativo, ele vai fazer lote com terreiro suspenso, ele vai fazer uma série de processos de secagem diferenciados para ele conseguir sabores diferenciados que a gente vai sentir lá na xícara, né? Então, tudo vai depender de cada realidade, de cada produtor, para a gente poder conseguir chegar naquele consenso. Para mim vale a pena, para mim não vale. Volta naquela proximidade, né? Na aproximação lá do
né, do conhecimento de quem vai vender o produto, conhecer muito o que está vendendo. Exatamente, né? Por isso que o conhecimento no produto ele é fundamental, o depoimento do produtor ele é fundamental, porque o produtor por exemplo, quando você pega um produtor grande, ele vai falar o que ele faz, o produtor médio vai falar o que ele faz, o produtor pequeno vai falar o que ele faz, e aí acaba que o produtor ele escuta muito nesse sentido, porque ele já sabe que o outro já testou, já deu errado, para que eu vou fazer? Ou já deu certo, vamos nesse caminho, vamos encurtar a fase, né? Vamos pular a fase. Se já tem um que testou que pode me ajudar, o problema é aqueles linguarudos, né? Que fala mentira pra gente. Aí, não tem jeito. Aí já dispensa a opinião do vizinho, né? Aí já dispensa a opinião do vizinho, né? Igual aquele tipo de pescador, né? Que não pesca nada e fala que pescou que é peixão, né? Aí, isso que é difícil. Luísa, por isso que outro ponto, por isso que a credibilidade faz muita diferença. Então, assim, você trabalhar com credibilidade, que isso eu busco muito, tenho muito cuidado com isso, com qualquer tipo de informação que eu vá passar em campo, porque por mais que às vezes eu interesse e admire o produto e tudo que eu estou falando, eu tomo muito esse cuidado de tentar passar com o máximo de credibilidade, deixando o produtor falar, o técnico falar, porque são eles que dominam, né? E muitas vezes a gente pode influenciar com a minha opinião uma coisa que às vezes não vai estar tão correta quanto a do técnico e quanto a do produtor. Então, esse cuidado, esse desenho, essa amarra na hora de construir jornalisticamente falando, esse cuidado, esse respeito eu tomo muito com o produtor rural. Muito bom. Bacana. Carlos Augusto Gonçalo, Ângela Rodrigues, Maria José da Silveira, Cláudio Tavares, Karina Oliveira, Aldineia Martins, Adilson Domingues com a gente também, Márcio, boa noite, Marli Rosa, adoro seu trabalho, Luísa, parabéns. Obrigada, Marli, um beijo. Falando agora de outras culturas, estamos no sul de Minas Gerais e agora, além do café, muitas outras culturas se desenvolveram. Falamos agora um pouco da soja, um concorrente, soja vem com tudo aí. Soja vem com tudo. Nós temos a uva da Serra da Mantiqueira, a região também tem muita uva, vinhos bons, inclusive, o queijo, que a gente já conhece de muito tempo, e o morango ali na região de Estiva, mais para a divisa, mais para aquela parte ali. E também temos uma coisa que é novo, mas ao mesmo tempo é muito prazeroso, que é o azeite da região de Maria da Fé. Maria da Fé. Você já passou por tudo isso, já entrevistou todas essas pessoas. Por que o sul de Minas é tão rico nessas coisas todas? Pelo clima, né? Pela nossa variedade de altitude que a gente tem, por exemplo, Maria da Fé, o azeite, a gente está falando de uma região muito alta, inclusive azeites premiados, eles fazem um trabalho incrível, cada vez mais reconhecidos, o trabalho feito lá em Maria da Fé, tem conquistado o mundo, inclusive, já tem exportado azeite, enfim, eles têm feito realmente, isso vem em decorrência do nosso clima, da nossa altitude lá, que é uma região muito alta. Mas os produtores daqui também se inovam e são desafiadores, né? Por exemplo, a uva. Eu fiz recentemente uma reportagem com o pessoal do Vinho Maria Maria aqui em Três Pontas, né? Ali é uma região onde eles precisam fazer um sistema de poda, que foi, inclusive, desenvolvido pela Ipamig, de uma poda inversa, por conta de inverno e de verão, apagamos aí, voltamos. Então, é super interessante. Também, o nosso solo é muito bom, né? É um solo muito rico. Por isso, também, a gente consegue. Então, isso aí é vegetação, variedade climática, altitude, eficiência, tecnologia, é tudo junto que consegue trazer essa variedade de culturas. Pra você ter ideia, eu já plantei mandioquinha salsa. Aqui em Varginha, perto do Rio Verde, e foi a coisa mais linda do mundo. Ninguém nessa região aqui em Varginha nunca plantou assim, pelo menos que eu saiba, que eu tenha visto assim, só pouquinha coisa. E ela é uma cultura também extremamente desafiadora, mas
naquela região ali de Poços de Caldas, o pessoal planta mais, Poço Fundo tem um pessoal que planta também. E aí eu plantei, trouxe o pessoal todo, você não acredita, ficou a coisa mais linda do mundo. E aí, você não acredita, produz absurdamente, produz muito. E eu plantei 1,5 hectare só. E eu falei, agora, como é que eu vou vender esse negócio? Eu tive que improvisei uma banheira, gente, uma banheira, sabe saco de batata? Aí eu coloquei uma bomba d'água dentro da banheira, mais as batatinhas ficavam dentro desse saco de batata e eu ficava rodando elas para poder sair a terra, porque a terra gruda muito. E depois, todo dia, no final do dia, isso tem uns 3 anos só. Vou mandar foto, que é verdade. Eu saí e vendi as caixas no Maiolina aqui em Varginha. No Maiolina, no supermercado, deve ter muita gente comendo batatinha aqui, que eu vendi batatinha dessa, você não acredita como produz. Então, assim, eu acho que tudo é em decorrência do nosso solo. E, assim, a batatinha, por exemplo, você tem que fazer primeiro passar Oh, meu Deus. Como é que chama? Sem ser a rotativa, aquele que afunda. Ah, esqueci o nome. Mas, enfim, você passa o equipamento para... Gente, fugiu demais. Ah, mas, enfim, você passa, porque você tem que deixar a terra fofa. Você tem que deixar a terra fofa. E depois você passa a rotativa, porque para a raiz dela afundar. Então, na verdade, um solo bem trabalhado, junto com um produtor eficiente, com um clima bom, a gente consegue essa variedade de coisas que a gente tem aí, de frutas, legumes, verduras e grãos no sul de Minas. Foi uma aventura? Foi uma aventura. Não, deixa eu te falar, na verdade não foi uma aventura. Eu sempre tive muita vontade de fazer alguma coisa que estivesse no campo, né? Além da minha profissão. E meu pai ainda não dava muita bola para mim no café, não, sabe? Aí, tipo assim, minha irmã estava lá na roça, no leite, ele não dava muito. Minha avó falou assim: vai lá plantar. E a terra dela fica ali perto é pequenininho, é um sítio. Fica perto do Rio Verde, aqui em Varginha. Aí eu falei: então eu vou mesmo. E eu fazendo matéria, encontrei com esse pessoal da mandioquinha salsa, achei aquilo fantástico, porque produz muito. E o preço é bom para poder vender. E aí eu falei, vou fazer que vai dar certo. Deu certo. Só que não deu tempo de eu recuperar os investimentos. Tinha que fazer investimento em irrigação, tinha que fazer investimento em um monte de coisa. Aí meu pai falou assim, então se você gosta do campo, então agora você vai para a roça cuidar do café. Aí eu falei, mas agora e a mandioquinha agora? Eu guardei com ela. Só que fazer os 3 não tinha jeito, porque o jornalismo me toma muito tempo. Aí eu falei, não, então tá bom, vamos deixar. Aí acabou que eu levei os negócios da irrigação lá para a roça, fiz uma ortoga, tirei uma ortoga de água num pedacinho só de café. Lá em casa são 40 hectares de café. Aí, num pedacinho só, eu joguei aquela irrigação lá para não perder ela, tirei a ortoga, licença ambiental, tudo certinho, e fiz a irrigação para poder usar ela lá na roça. Tá vendo? Experiência de vida, eu plantei. E aqui, controle de mato, para mim, é o grande desafio do produtor rural. Pelo amor de Deus, a terra da gente é boa demais, porque eu nunca vi dar mato desse tanto. A mandioquinha que eu tive que ainda fazer mais de uma terra preparadinha, arada, toda gradeada, aí eles nascem com tudo, né? Com tudo. Estamos conversando com Luísa Nogueira, apresentadora do Bom Dia no Campo, da Rede Mais, Rede Record, produtora rural e ex-plantadora de mandioquinha salsa. do Rio Doce, da região de Varginha. Luísa, você estava falando aí, e a gente pensando nessa história do agronegócio, como ele pode expandir a tecnologia, a mistura de tudo. Então, quer dizer que nós temos uma junção na nossa região de uma terra onde se plantando tudo dá, até mandioquinha salsa. Um produtor rural muito próximo da tecnologia, e nós temos também pessoas com mente aberta para expandir e crescer. Então, qual é o que você visualiza na nossa região daqui a 10 anos? Todo mundo plantando, todo mundo tendo a sua terrinha, sobrevivendo disso, os grandes... Como é que você vê isso? Como é que você visualiza o sul de Minas rural?
Então, eu visualizo um futuro muito promissor, porque eu acho que o agronegócio ele apresenta um crescimento muito grande. Eu acho que realmente os filhos vão ir para a roça mais cedo, né? Eu acho que vai começar a ter uma inversão aí, de repente, um estudo já direcionado para o campo, em decorrência desse crescimento e dessa valorização do agro brasileiro, porque hoje o país já entendeu que o que movimenta o nosso PIB é o agronegócio, que a gente tem espaço suficiente para poder fornecer alimento para o mundo inteiro. Outra coisa, a gente é tão eficiente que a gente não tem crescido em área, a gente tem crescido produtividade com a mesma área. Então, isso também é outro fator extremamente interessante para o produtor rural, que tem que seguir orientações cada vez mais rígidas com relação à legislação ambiental, às certificações e processos, e isso vai ser cada vez com maior exigência mesmo, e precisa ser, porque a gente tem que preservar realmente esse meio ambiente, essa água, e cuidar disso para as nossas gerações futuras. E só que vai ser num nível de tecnologia muito grande. E a gente vai ter por exemplo, a gente já está tendo isso com relação a variedades de café, por exemplo, que não pega mais ferrugem, que não pega doença, em que você consegue uma produtividade maior, porque e outra coisa, ela te ajuda a reduzir custo, porque ela é de porte baixo. Então, assim, os produtores que já estão se adequando a essas novas tecnologias, aliás, isso vale um alerta para o produtor de café e também para de outras culturas, porque muitas vezes, na hora dele se planejar com relação a um novo plantio, ele acaba, às vezes, colocando variedades que ele já tem costume, como, por exemplo, o Mundo Novo. Sendo que, se ele fizer uma avaliação dentro da propriedade dele, ele pode, muitas vezes, colocar uma cultura que seja mais eficiente em termos de pragas e doenças, que, de repente, seja um porte baixo, que vai dar menos custo com desbrota. Então, a gente vai ter um nível tecnológico, porque a gente é muito eficiente em pesquisa também no Brasil. Aliás, vale ressaltar isso, o Brasil que é tão pouco valorizado nas pesquisas, e eu admiro demais o trabalho dos nossos pesquisadores, da UFLA, Viçosa, enfim, todo esse pessoal, EPAMIG, Emater, que está nesse campo, porque eles trazem um nível de tecnologia, a gente está à frente de muitos países com relação a isso, inclusive em sementes de milho, de soja, de tudo, pelo grau de produtividade que elas podem nos dar, que a gente vai ter uma condição de ser muito mais produtivos, com um nível de tecnologia muito grande, e, se Deus quiser, o que eu gostaria mesmo que acontecesse, é que a gente pudesse já vender um pouco das coisas mais beneficiadas para que o produtor possa ser mais valorizado, né? Porque muitas vezes a gente entrega o grão, mas né, não entrega, por exemplo, vamos falar de laticínio, né? O produtor, de repente, já entregar o queijo, o produtor, de repente, já entregar o café torrado e moído. Isso já está existindo, o produtor também já está fazendo muito disso dentro da propriedade, mas eu acredito que seja uma forma de conseguir valorizar. Ou, se não, eu vejo uns trabalhos muito bonitos, e eu vou chamar a atenção disso, que as grandes empresas valorizem os seus produtores, por exemplo. Eu vendo leite para a empresa X. Na hora que ela for colocar o queijo no supermercado, ela coloca um QR Code com o produtor, e sei lá, que seja 20 centavos, 50 centavos da venda daquele queijo, possa ser revertido para o produtor rural ou para aquela comunidade. Isso também já está existindo no Brasil, mas precisa e pode ser aperfeiçoado e melhorado, porque a gente sabe que a margem de lucro do produtor ainda é muito pequena, então ele tem que ser muito eficiente, e ele vai conseguir alcançar essa eficiência, isso é fato, porque, igual eu estou te falando, cada vez mais a gente tem variedades mais produtivas, e a gente tem tecnologia chegando para isso, mas a gente pode também ter uma indústria valorizando bastante o homem do campo, e eu acho que isso vale. Eu acho que isso é bem válido para que a gente possa ter um retorno mesmo da atividade, sabe? Isso os grandes países lá fora têm feito muito com café especial. E isso é muito bacana no café especial, que é essa valorização da origem, essa valorização do produtor. Porque é uma dedicação e uma lida diária, uma empresa a céu aberto, né, gente? A gente tem que lembrar isso.
Você não consegue controlar o tempo, a previsão, a geada, e cada ano é um ano diferente, um ano atípico. Por exemplo, a gente já está vendo um problema no milho. Quem plantou milho safrinha já está sofrendo com a seca aqui no sul de Minas. Então, assim, cada ano é um ano diferente. Então, se teve um clima bom lá atrás, o café está tendo uma maturação homogênea, está sendo legal, mas, por outro lado, o pessoal do milho já está sofrendo também. O pessoal do alface, então, enfim, né, por exemplo, o pessoal das flores esse ano com a pandemia, as frutas também estão tendo mais dificuldade, o pessoal de alface, de folhas, que vai para grandes fast food. Então, assim, são cenários em que, se a grande indústria valorizar, vai ajudar e auxiliar muito também na renda do homem do campo e permanecer com que essas famílias continuem no campo, que os filhos possam realmente estar saindo para treinar, para se, né, adquirir novas técnicas, adquirir novos conhecimentos, mas que seja na área dele, para que ele possa realmente voltar para o campo e ter condição e ter um salário que consiga pagar a família toda, que esse é o grande desafio hoje. E você acha que essa política vem da iniciativa privada mesmo? Bom, eu acho que a iniciativa privada pode complementar, né? Já que a gente está falando, vamos ser honestos, vamos falar de uma xícara de café, né? Quando ela é vendida, uma xícara de café, quanto que ela custou para o produtor, quanto que foi pago essa saca e quanto que a iniciativa privada está ganhando. Então, eu acho que é nada mais justo do que fazer uma conversão. Eu acho que a iniciativa privada, ela é importante para poder auxiliar dentro dessa dinâmica, porque falar que o governo vai colocar um preço mínimo para as nossas coisas, não vai, né? Seria a solução ideal. Se eu fosse falar assim, eu acho que seria a solução ideal. Afinal de contas, nós não somos o maior produtor de café, o maior exportador de soja, né? Então, que a gente consiga, e a soja já está conseguindo fazer isso, né, aliás, mas que a gente consiga, então, mas a gente não vai conseguir isso no nosso governo. A gente sabe que a gente tem um país que enfrenta dificuldades financeiras, a gente vive sérios problemas de roubo na política, enfim, que nem vale a pena a gente ficar aqui recitando, que nós não vamos acabar nunca, mas, então, a gente contar com esse apoio da iniciativa privada tem sido muito legal, e eles têm feito isso, viu? Por exemplo, a gente tem empresas, não vou citar nomes, não, senão vou ficar fazendo propaganda, mas, assim, a gente tem empresas de café no setor que já faz isso com QR Code, que já valoriza, a gente já tem empresas fora do país que pagam mais por conta da origem do produtor, que valorizam a certificação, então a gente já tem isso sendo feito, e isso é uma ajuda muito grande para os nossos produtores. Muito bem, Sabino, tem mais alguma pergunta antes de encerrarmos? Então, a respeito dessa situação, existe um incentivo para que os produtores já entreguem o produto pronto para venda? Perdão, falhou o áudio. Existe algum incentivo, assim, do governo para que o produtor já entregue o produto já pronto para venda, não passe por terceiros até chegar no consumidor? Não, no caso do café, não. No caso da soja, se não me engano, não vou falar não, porque eu acho que vou falar bobagem, mas eu acho que tem alguns leilões que já é feito. Mas no caso do café, hoje, a gente tem um preço mínimo, que o governo fala que é um preço mínimo, que não paga o nosso custo de produção, que essa é a verdade. Hoje, até para falar a verdade, o preço mínimo não paga, mas o mercado está pagando, né? Porque o preço do café está bom. A gente, assim, não pode reclamar hoje que o preço do café está um preço saudável, um preço que dá para as pessoas, os produtores, terem uma rentabilidade no campo. Mas ele não garante o mínimo, né? O certo seria ele, na minha opinião, né? Se ter um preço mínimo que realmente pague o custo de produção do produtor, que a gente faça realmente da pesquisa uma pesquisa eficiente. Não sei se teria que fazer indiferente, porque que acontece também? O Brasil é tão grande, tão distinto, que isso acaba atrapalhando, porque a gente tem, por exemplo, o Cerrado Mineiro, que é mais plano, em que você consegue ter um custo menor, mas você tem uma Mantiqueira de Minas, que o produtor sofre para colher. Olha só, agora ele não está conseguindo nem trabalhador para poder colher. Então, assim, a gente também tem são áreas tão distintas, de tamanhos diferentes,
e de preços diferentes, de custos diferentes, que fica difícil fazer também um custo mínimo, até que fica região, não sei. Mas eu acho que tinham que buscar caminhos e alternativas e políticas públicas que sejam eficientes. Mas a gente sabe que a eficiência de política pública hoje não se existe no país, né? A gente tem boas pessoas na área, trabalhando fortemente para o agronegócio, mas políticas públicas que sejam de fato eficientes, não. Então, o jeito é a gente pegar, ir para a roça, enxada, buscar o nosso crédito dentro do nosso limite, pegar o tamanho da nossa propriedade e encaixar aquilo que a gente entende um pouco e se adequa a essa realidade, ir para a luta e assistir o programa Balanço do Campo, ouvir a Rádio Minas FM e trabalhar. Exatamente, não temos outra alternativa. E agradecer a Deus por ter a oportunidade de estar no campo, que a gente ainda está conseguindo trabalhar com tanta gente passando por dificuldade, né? Porque isso vale a pena a gente ressaltar nesse momento tão difícil que o nosso país e o mundo está passando, do quanto a gente é privilegiado, né? E de quanto a gente tem que olhar para o próximo e ajudar. Eu acho que o momento agora é da gente se ajudar e se ajudar o tempo inteiro. E vamos falar a verdade, a gente é muito vitorioso com relação a isso. A gente não está tendo problemas para trabalhar, a gente consegue manter um distanciamento, né? A gente tem a natureza na nossa frente, então as pessoas do campo, elas estão sendo privilegiadas nesse momento, é um momento em que elas têm que agradecer muito por isso, né? Ou seja, mais uma vez passando por uma crise, talvez a maior de todas nesses últimos tempos todos, e o agronegócio se sustentando um país e passando, ileso não, mas passando um pouco distante de toda essa loucura que está acontecendo com o mundo. Sim, esse é a gente tem alguns setores passando por dificuldades que a gente não pode deixar de ressaltar, que é, por exemplo, o pessoal das flores. Então, o governo, inclusive, lançou uma campanha muito legal, né, que foi para o Dia das Mães, né, para presentear a sua mãe com uma flor. E a gente tem também pessoal, às vezes, eu fiz aqui algumas matérias de pessoal da alface, que vende para os fast food, que tem passado. Mas, assim, de um modo geral, eles também têm descoberto muitas alternativas com a vinda da tecnologia, que é o quê? Eu faço entrega na sua casa, então tem muito pessoal de verduras aqui na região, legumes, que estão entregando em casa, e estão tendo, inclusive, crescimento de venda com relação a isso. É lógico que não são todos, porque nem todo mundo tem essa facilidade de lidar com a tecnologia, mas, de novo falando, que é na crise que a gente reconstrói e constrói alternativas. Então, é nesse momento que a gente precisa colocar a cabeça para funcionar e para criar estratégias, porque, às vezes, a gente consegue encontrar uma oportunidade, mesmo que difícil. A gente mostrou uma família também de queijo, que ele estava tendo mais pedido do que antes, estava conseguindo vender mais do que antes. Então, assim, são saídas que realmente o produtor não pode, como ninguém de qualquer área, se afundar, porque existe saída, existe alternativas, e a gente tem que tentar encontrar elas. E a melhor forma de encontrar é conversar com outras pessoas, é fazer conexões. Por isso eu acho super interessante essas lives, porque as lives têm acrescentado muito na vida das pessoas, né? Porque tem dado a oportunidade de discutir coisas interessantes e que podem ser benéficas e que podem ser alternativas e que podem ser oportunidades e soluções para a gente encontrar novos caminhos diante de uma situação tão difícil que o mundo está passando. Então, eu acho que essa é a melhor forma, a gente tentar olhar para as coisas tentando enxergar o lado bom, porque se a gente enxergar o lado ruim, a gente se afunda, não tem outra alternativa. Então, a melhor forma que a gente tem é tentar encontrar saídas mesmo diante de um cenário tão pessimista, né? Isso é verdade. Você vai acordar cedo, né? O programa é muito cedo, então vamos dispensar você, tá tarde. Muito obrigado pela sua presença. Vamos combinar outra live. Já que você não cantou nada, o violão está aqui, ó. Ali, sabendo tom, que você não cantou, você se prepara.
Para da próxima a gente dar uma respirada e aí a gente canta, depois a gente volta a falar. Pode ser assim? Pode. Você canta? Não, você canta. Toca um violão aí pra gente ver. A gente toca e você canta. Pode ser? Depois. Quem canta? O Sabino canta? Não, eu não posso não passar muita vergonha. Eu só brinco, só, Luiz. Então, o Jones toca, o Sabino canta e eu faço a back vocal aqui, ó. Bom, muito obrigado por atender a gente aqui nessa segunda-feira à noite, falar muito sobre o produtor, esclarecer muitas coisas, tirar algumas dúvidas. Vamos ver se a gente consegue marcar outras para a gente conversar um pouco mais. Muitos assuntos ficaram aqui pendentes, não deu tempo de tocar tudo, mas a gente agradece. Bom descanso. Amanhã cedo no Balanço do Campo. Que horas mesmo? 7, né? 7 horas. 7 horas. 7 horas da manhã. Muito obrigada, viu, gente? Olha, eu queria muito agradecer a parceria de vocês, a Rádio do Produtor Rural, pela oportunidade do trabalho que a gente está fazendo juntos. Tem sido muito, muito gratificante mesmo ter a oportunidade de trabalhar com vocês. Reconheço e admiro muito o trabalho. Eu sei de tudo que vocês fazem nas feiras do agronegócio, acompanho tudo, sou realmente uma admiradora aí do trabalho de vocês. Tanto é que a rádio cresceu e tem crescido, graças a Deus, cada vez mais, devido a esse trabalho e esse trabalho do produtor que vocês fazem também muito de pertinho com eles. Obrigada pela oportunidade de estar aí com vocês, viu? Eu agradeço muito mesmo, de coração. Muito obrigado, boa noite, até a próxima. Sabino, nós obrigado. Agradecemos. Boa noite, Luiz. Até a próxima. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigado.